Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos ao nosso pós-culto Glória de Sião Internacional. Pessoal lá do Chuck Pierce, no Texas, nós acabamos de fazer a tradução do culto e vamos agora trazer aí um resumo e outras coisinhas que o Senhor, que eu anotei aqui dessa semana. Bem, o culto de hoje foi, como sempre, espetacular. Se você puder, me manda um WhatsApp, se você não tiver na lista, para colocar você na lista, para você receber a gravação do culto completo. A gente só vai postar nas mídias esse pedacinho final aqui. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Rei, Jesus. Importa somente que o teu nome sobressaia. Em parte do louvor hoje nós cantamos a respeito de não deixarmos um legado para nós. O legado que importa não é o nosso. O legado que importa é o nome de Jesus. Que nós saibamos, que nós cantemos, que nós vivamos esse legado e que o nome dele somente seja o que sobressai, porque é somente um nome nos céus e na terra, debaixo da terra, pelo qual importa que nós sejamos salvos, e é o nome de Jesus. A fama precisa ser dele, somente dele e para ele. O tema de hoje do culto foi... Qual foi o tema de hoje mesmo? Quem que vai me lembrar? Nem eu sei qual foi o tema do culto. Está no título do vídeo. Alguém escreve para mim aí, que eu já não lembro mais. A única coisa que eu não anotei hoje foi o bendito do tema do vídeo. Acontece, né, gente? Acontece que a memória aqui é uma benção. Já profetizando ela. Alguém? Ninguém tá com o título aí? Ah, gente, me poupe. Preparando força para os tempos que estão por vir. Alguma coisa sobre ter força, pedir força para os tempos que estão por vir. Porque os tempos são difíceis. Então, antes de entrar no culto de hoje, eu quero entrar na palavra do Chuck, que eu peguei essa semana em algum lugar que apareceu no meu YouTube. O anjo de guerra me visitou. Esse era o título da mensagem que eu achei lá no YouTube. E o que aconteceu é que o Chuck teve uma experiência na madrugada, no lugar onde ele tem um momento com Deus, e ele viu um anjo enorme. E esse anjo, ele parecia estar sobre a terra, e ele apontava para vários lugares, e a terra era como um mapa, e ele via o anjo apontando para vários lugares, e quando o anjo apontava para algum lugar, subia daquele lugar trigo, e esse trigo, ele parecia como se ele fosse diamante, ou eram diamantes incandescentes. E aí ele vira para o anjo e pergunta: quem é você, né? Ainda bem que no caso dele a curiosidade não mata, como diz o dizer, né? O curiosity killed the cat. Ele falou assim: eu sou o anjo da guerra sobre a colheita do Senhor para o futuro. Eu sou o anjo da guerra pela colheita do Senhor no futuro. Eu sou o anjo da guerra pela colheita do futuro. E daí ele vem a falar de 7 anos de treinamento a partir desse momento. E essa visão ele teve em dezembro de 2017, e ele diz: daqui para frente nós vamos entrar num período de treinamento até 2024. Lembrando que as visões do Chuck, que ele relata num dos livros dele, que eu anotei aqui, não sei nem aonde. Se você conseguir entender as minhas anotações, eu te dou um prêmio. Pois é. As do culto são pior ainda. Mas, e a minha letra, só a graça de Deus, acho que só eu entendo, só eu e o Senhor. E o Chuck escreve num dos livros dele sobre 2026, que Deus mostrou para ele muitas coisas acontecendo nesse planeta até 2026, não depois disso. Então as pessoas diziam para ele, sei lá, em 2008, o arrebatamento é esse ano. Ele falou: até 2026 tu tá aqui.
Ele falava, eu vou estar aqui. As pessoas olhavam para ele, você não vai ser arrebatado mesmo, né? Então, lógico que você vai estar aqui. Ele brinca com tudo isso. Então, nós temos um período de preparo, de treino, de 2017 até 2024. Isso sempre me lembra daquela visão, daquele momento, aquela experiência que eu tive aqui no dia 23 de setembro, foi isso? 23 de setembro de 2017, quando aconteceu o sinal de Apocalipse 12 na astronomia, onde houve aquele alinhamento astronômico. E eu senti como se o tempo tivesse parado naquela experiência espiritual que eu tive. Eu estava vendo aquilo ao vivo e a cores, só que não ao vivo, era em tempo real, né? Porque eu estava vendo pelo aplicativo, apontando para o céu e vendo o céu em Jerusalém naquele momento em que o alinhamento da mulher de Apocalipse 12 aconteceu. E é legal ver que as coisas batem, né? Nós temos experiências, outros profetas falam, têm experiências, e é bom ver quando Deus está movendo no seu corpo de forma coesa. E aí ele teve uma outra experiência em setembro de 2019. Deus falou para ele em setembro de 2019, ou seja, já tinha começado o bichinho lá, da picada lá, já tinha começado. E ele falou, Deus falou que nós transicionamos para uma nova era, e é uma era de preparo para a colheita. Então, você vê que há vários calendários paralelos aqui. O calendário do anjo da guerra, falando que nós estamos em treinamento por 7 anos até 2024. Em 2019, uma guinada, uma mudança, uma transição de era. Historicamente falando, Deus falou, historicamente estamos entrando numa nova era. E ele estava falando dos Estados Unidos, mas a visão do anjo era de toda a terra. Ele falou, a colheita do Irã, vocês não podem imaginar o que será, e a gente está vendo, né, a colheita do Irã. Então, anota isso, e haveria um treinamento necessário para chegarmos em 2026, e é tempo de reavaliar a vida. Então, são 3 datas importantes aqui. Primeiro, treinamento de 2017 a 2024, por 7 anos. Setembro, entramos numa nova era histórica, e esse tempo é um tempo de treinamento necessário para chegarmos em 2026. Está no livro as profecias da Páscoa, the Passover Prophecies. E ele disse que seria o tempo agora, bate com a palavra do culto de hoje, né? É tempo de nós termos não uma cultura do eu, é para mim, a cultura que é egoísta. Tudo em nossas vidas giram em torno de mim, eu, minha família, meu esposo, meus filhos, nossa empresa, o que eu vou comer amanhã para algumas pessoas, gira em torno disso, mas nós precisamos finalizar essa transição. Para quem nunca entrou nessa transição, nós precisamos entrar numa transição em que os nossos olhos estão nele, não em nós, na necessidade dele pelas vidas e pela sua vinda, e não em nós e nossas necessidades por nosso bem-estar, nossa vida aqui. É uma transição entre a cultura do eu e a cultura do reino. A cultura do eu é para o meu bem-estar, a cultura do reino é para uma colheita. São vidas e vidas e vidas que ainda estão no trem que está a caminho do lago da morte. Quem assistiu o seminário de ontem entendeu. Nós precisamos de uma mudança, ele falou assim, new wineskin e new mindskin. Então, ele fez um trocadilho com as palavras. Wineskin é o odre. Wineskin é a pele do odre, ou seja, é o couro, é o material que segura o odre, a pele do odre, vou falar assim. E nós precisamos de uma nova pele da mente. A mente, o que abriga o espírito, o que abriga a cultura do reino, precisa ser renovada assim, para que nós tenhamos um odre restaurado. A mente precisa ser renovada para que o odre possa ser renovado. A mente precisa ser restaurada.
A mentalidade precisa mudar para que o odre possa mudar e receber o vinho novo para a nova estação. Precisa haver um alinhamento de uma mente que pensa em colheita, de uma compaixão por vidas, de um amor por vidas. Jesus fez isso nos dias dele. Ele falava de colheita, tudo girava em torno de colheita, e ele preparou os seus discípulos para uma grande colheita que aconteceu ali. Então, a primeira vinda de Cristo viu uma grande colheita e Jesus preparou os seus discípulos para ela. A segunda vinda de Cristo verá uma grande colheita e ele agora está nos preparando para essa grande colheita da segunda vinda, porque nós já entramos nesse período de transição. Esse é o quarto período que eu estou falando agora, né? Um quarto período que dentro desses três que nós já falamos aqui. E é a situação macro, é o global. E é o tempo de Deus, não só para mim, para minha nação, mas é o tempo de Deus para toda a terra e todas as nações da terra. Na semana, a Ann Tate trouxe uma palavra a respeito de tempestades, e ela entrou em textos de Isaías 10, falando do rei da Síria, se referindo ao anticristo, e depois que isso foi uma tempestade, isso era uma tormenta, e para o povo naquela época. Aí ela foi para o trono voador de Ezequiel 1, em que Deus estava passeando pela terra naquele trono. Esse é o trono do milênio. E isso para dizer que havia uma tempestade também, havia raios, trovões e relâmpagos em torno do trono de Deus, assim como os raios, relâmpagos e trovões do trono de Deus, quando desceram sobre os sinais, chamuscaram a montanha. São coisas que elas se manifestam nas dimensões do espírito e se manifestam aqui na terra também. E nós precisamos ficar de olho cada vez mais nisso, porque o trono está descendo e a terra está começando a reagir com isso. E antes de continuar com o que a Ann Tate falou, eu vou pular para uma visão que eu tive no meio da adoração de hoje, em que a Nova Jerusalém descia. Nós estávamos falando, as profecias eram a respeito do gerador de energia que está aqui dentro, e é um gerador que precisa estar plugado na glória de Deus, para que essa glória venha a explodir do nosso interior, e juntando com a palavra da usina nuclear do Chuck agora, vai explodir e a radiação vai encher a terra. Nós precisamos, nós que estamos aqui com uma cidade na montanha, e ela não pode ser escondida, ela não pode ser ocultada, porque o reino está dentro de mim. Nós precisamos acessar essa fonte que é Jesus, que liga essa fonte que é o Espírito Santo e o reino que está em nós, porque conforme a cidade, a Nova Jerusalém começar a descer, a Nova Jerusalém está o trono de Jesus, já começou a se deslocar, já está em transição, e aqui embaixo o que nós vamos ver? O nosso núcleo, a nossa fonte vai reagir com a proximidade da glória de Deus e vai começar que nem aquele aquecedor que alguém falou no louvor. Você põe na tomada, ele começa fraquinho, fraquinho, de repente ele começa a queimar, queimar e fica incandescente, você começa depois a sentir o calor. A proximidade do reino vai gerar o acender desses luzeiros que estão sobre a terra, os luzeiros que vão como uma espada de sabre de laser, iluminar tudo que tem nas trevas e expor tudo que o véu das trevas está escondendo, desvendando, e os luzeiros explodirão, correspondendo com a glória de Deus. Desvendando, descobrindo, colocando à luz, trazendo à luz tudo que as trevas estavam encobrindo. Nós somos esses luzeiros plugados no gerador de Deus, que Ele colocou em nós, o Espírito com o Espírito Santo, reino, o tabernáculo vivo que é Jesus, dentro do qual nós estamos, e Ele habitando em nós, e nós nele. Nós somos uma bomba nuclear que vai explodir no avivamento dos últimos dias, e esse é o nosso chamado. Agora, como é que individualmente eu entro nisso? Outra visão do louvor
Deus falou que há mesas, há a mesa do banquete e há uma outra mesa. E Jesus foi lá e limpou a mesa, arrancou tudo que tinha em cima da mesa, sentou e falou: o que você vai trazer para a mesa? Eu tenho dons, talentos e chamado para você trazer. Você vai trazer para a mesa, porque o meu mover do avivamento futuro, agora, que já está começando conosco, eu vou fazer com tudo que vocês trouxerem para a mesa. Então, tudo que nós trouxermos para a mesa, Deus vai juntar para montar a estratégia e o modus operandi e como é que vai ser a cara desse avivamento. Nossos dons, nosso propósito, chamado, tudo que Ele nos deu, nós queremos trazer à mesa. E ainda dentro do louvor, nós cantamos muito, Deus, precisa de mais de mim? Não, não precisa de mais de mim, precisa de menos de mim, menos de mim, menos que eu diminua, que o Senhor venha a aumentar. Eu saio da frente para o Senhor fazer, eu abro lugar, eu dou lugar, eu deixo o Senhor tomar assento, eu abro espaço para que o Senhor me encha de mais glória, de mais força, de mais fé, de mais graça, de mais compaixão, para que eu tenha o que trazer para ti, para que nós possamos juntos, em cooperação plena, na fusão das dimensões que está chegando, nos movermos juntos nessa nova estação, o tempo de transição que é hoje. Eu submeto, diga assim, eu submeto o controle. Eu rendo o controle da minha vida a ti, Senhor. Eu vou parar de resistir ao Espírito Santo. Perdoa-me, Senhor, quando eu resisto ao Espírito Santo porque tenho medo ou porque ainda estou pensando só em mim. Perdoa-nos, Senhor. Abrimos mão do controle para te entregar, para que o Senhor possa assumir o controle. Toma assento em nós. Nós saímos do assento do controle, da direção da nossa própria vida e deixamos o Senhor assumir essa direção e esse controle da nossa própria vida. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Salva-nos. Se nós estamos à frente desse carro, salva-nos de estarmos à frente, livra-nos de nós mesmos. Há somente um por quem queremos viver e cada segundo das nossas vidas queremos que aponte para ti, Senhor. Que o nome de Jesus seja sempre lembrado, em nome de Jesus. E o nome de Jesus está entrelaçado aí dentro do teu ser. Você foi entretecido com o nome de Jesus, com o sangue de Jesus, com a essência de Jesus, o caráter de Jesus. Onde eu estava mesmo? Sim, na Ann Tate. E a gente vai ir e voltar aqui. Mas a Ana, ela continuou falando de tempestades e algo muito real que nós precisamos perceber, as dimensões do Espírito. Jesus veio caminhando no meio de uma tempestade. Aquela tempestade, ela era uma força espiritual. Aqueles homens que estavam naquele barco, boa parte deles eram extremamente experimentados naquele mar da Galileia, já tinham passado por tempestades ali. O que os aterrorizava era algo maior. Não era somente uma tempestade normal, era uma tormenta fomentada pelo inimigo para destruir as obras de Deus, que estavam ainda em sementes dentro daqueles homens. E Jesus estava com o Pai intercedendo, ele estava tendo comunhão com o Pai, e de certo que ele estava observando, né? Satanás começar a movimentar aquelas águas, Satanás começar a movimentar os ventos e as nuvens e a chuva, e ele podia ver, porque estava em comunhão com o Pai, o medo dos seus discípulos. E então ele pensa, não vai dar tempo de esperar eles chegarem do outro lado. Vamos fazer algo glorioso agora. E vem a própria glória de Deus andando sobre as águas, e eles estavam tão entenebrecidos pelo medo daquele véu de trevas que estava sobre eles, que eles nem reconheceram a Jesus. E ao invés de pensar imediatamente, só pode ser Jesus, né? Eles pensaram que era um fantasma. Como assim? Não faz sentido algum. Mas ele falou, calma, gente, sou eu, sou eu. Eu sou. O grande eu sou, e eu sou, está aqui. E então, ao invés de, né,
tipo, a tempestade na presença dele, as trevas retrocederam, porque chegou a luz, chegou a espada de sabre, de luz, de laser, e dispersou aquelas trevas, e em todas as dimensões, na dimensão do espírito, que gerava o reflexo na dimensão do físico, ele acalmou tudo. E aí, de quebra, eles ainda tiveram uma experiência do sobrenatural, Pedro andando sobre as águas. Na próxima tempestade, Jesus está novamente na comunhão com o Senhor, descansando no barco, e novamente vem Satanás e fala, agora vai, agora eu vou afundar o barco todo, com ele no barco também. Ele não está fazendo nada, ele está deixando lá. E eu acho que Jesus estava ali na comunhão com o Pai, só observando de novo. Vem Satanás, vem a tempestade, as águas, o vento, as nuvens, a chuva, e novamente os discípulos se deixam ser entenebrecidos por esse véu de trevas e caem em pânico. Jesus, 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 você não vai fazer nada. Gente, o que pode acontecer comigo no barco? Imediatamente, tanto nas dimensões do espírito como no físico, tudo se aquieta. Oh, pessoas de pequena fé, né? Gente, eu estou no barco. Nesses últimos dias, Hebreus diz que tudo que pode ser abalado vai ser abalado. E Satanás vem com um poder de iniquidade que está para transbordar. E ele estará na terra fazendo coisas que nós nunca nem sonhamos o diabo poderia fazer dentro de um homem. E antes disso ainda, nós veremos densas trevas. Lembra o que acontece em Isaías 60? Levanta-te e resplandece, pois a chegada a tua luz, a glória do Senhor vem nascendo sobre ti, mas antes as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. A glória de Deus vai se manifestar na sua vinda e no avivamento da proximidade da sua vinda, no meio das trevas. E nós estamos chegando num momento na humanidade, na história da humanidade, em que a iniquidade vai transbordar. Deus está, porque é o tempo de Deus, é o moed de Deus. Ele vem com o seu kairós, dentro do seu moed, ele vai intervir. Como? Ele vai começar a tirar a mão de graça, primeiro. A mão da sua graça, que é o que segura e retém as trevas. E conforme ele vai levantando e levantando e levantando, as trevas vão crescendo e vão crescendo e vão crescendo, até o momento de atingir a iniquidade máxima, até o transbordar. Por que isso é importante e necessário? Porque o mundo precisa vir sob o juízo precisa vir para julgar essa iniquidade, e há uma medida de iniquidade antes do derramar do juízo. E Deus tem reservado isso para um tempo determinado por Ele. É Deus quem manda no tempo e é Ele quem desenhou o plano da redenção. E está chegando neste ponto de grandes tempestades de trevas que vão se manifestar na terra também. E Deus está preparando os nossos corações para quê? Para que nós tenhamos a rapidez de não nos deixarmos entenebrecer pelo véu da tormenta, da escuridão das trevas, mas imediatamente lembremos, Jesus está no barco. Olha, Jesus vindo ali andando sobre as águas. Nós precisamos ser rápidos na obediência, o que me traz a palavra do Chuck, de uma profecia, não é de uma profecia, não é a palavra do Chuck. É aqui, achei. A visão da Lisa Lyons. A Lisa Lyons, eu amo as coisas que ela fala. Ela falou assim, que é uma visão e uma situação que aconteceu com ela e uma profecia. Ela estava dirigindo e eles tiveram uma tempestade de gelo, como vocês ouviram no culto, né? Eles tiveram uma tempestade de gelo lá no Texas. Não teve aula, fechou o comércio, fechou tudo. E ela estava dirigindo, e eu já tive essa experiência. Eu tive um acidente uma vez no Canadá, chama Black Ice. O gelo está úmido, e aí, de repente, vem aquele frio e congela tudo, mas no asfalto você não enxerga. Então, é um gelo negro. E eu estava indo
visitar minha irmã no Natal e a minha van, ela entrou de direita e eu não fiz nada. Eu só segurei e comecei, Jesus, Jesus, Jesus. Entramos no barranco de neve, tombamos ao dar com o barranco de neve e continuamos até chegar numa cerca e eu, Jesus, Jesus, chegou na cerca, ela virou de ponta cabeça e o teto chegou aqui, Jesus. Que Deus nos livra em todos os momentos quando nós clamamos o seu nome especialmente. E ela teve uma experiência assim nessa semana, ela estava dirigindo e eles aprendem lá como dirigir no gelo, diferente de mim, que não sabia bolhufas, né? Quando o seu carro, você está aqui e o seu carro faz assim, ele desliza desse jeito, derrapa desse jeito, o que você faz? A nossa intuição é que se ele virou para cá, eu preciso virar a direção para cá, para endireitar ele. Mas é ao contrário. Se ele desliza de assim, você vira a direção para cá. E aí ele endireita. E ela sabia disso e nunca tinha feito isso. E dessa vez, quando o carro dela começou a derrapar e deslizar no gelo, na hora ela lembrou e ela virou, e é uma coisa contraintuitiva. Ela é contrária à natural resposta nossa, que é tentar endireitar. Se ele está indo para cá, você quer endireitar para cá, né? E ela fez isso, e ela, na hora que ela fez, no momento o carro endireitou e ela sentiu. Isso é uma palavra do Senhor. E aí ela foi meditar sobre isso, e Deus disse: em meio a situações inusitadas de alto risco, neste tempo de abalo que está por vir, farei ajustes e correções de rota que serão contraditórios à mente natural, mas não hesite em entrar na derrapagem. Vire para o lado que eu mandar, ainda que pareça ser contraintuitivo ao seu entendimento. Assim eu te guardarei e te preservarei, te manterei na direção certa. Haverá situações e circunstâncias nos próximos dias que parecem ou que sentimos que devemos fazer X ou agir de X maneira. Mas Deus diz que não. Se quisermos continuar com o Senhor em cooperação com o que Ele está fazendo, Ele dará direções e instruções para isso. Às vezes, devemos ir na direção da tempestade, na direção do abalo, na direção da dificuldade. E ali Deus fará o ajuste de direção e o ajuste na rota que Ele quer fazer, para o alinhamento necessário para que estejamos prontos para os abalos que estão por vir. Deu para entender? Novamente, que nem disco quebrado a gente está hoje, né? Esses anos. Temos de ter ouvidos rápidos para ouvir e um coração pronto para obedecer de imediato. Tem que ser muito rápido. E não vai fazer sentido, nem toda a direção do Senhor vai fazer sentido, porque Ele está corrigindo rotas. Ele está nos colocando numa rota para o futuro que é diferente da rota para o passado. E nessa rota para o futuro, nós vamos ter de ser rápidos no obedecer. Ele está nos reposicionando nesse tempo de transição. E ela disse assim, eu quero decretar sobre ti, eu vou repetir o decreto dela. Haja alinhamento, haja visão, haja discernimento, sabedoria e coragem para fazer, para obedecer. Haja ativação da reação correspondente necessária, de acordo com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Haja ouvidos para ouvir e intencionalidade em prontamente obedecer, em nome de Jesus. Haja uma nova coragem, uma nova disponibilidade, uma nova vontade para entrar na nova rota, no upgrade dos seus sistemas operacionais, em nome de Jesus. Amém. Amém? Junto com isso, continuando ainda, hoje o Chuck disse que nós estamos num momento de transição, em que nós podemos olhar para trás, nós temos
muitas coisas incríveis que Deus fez no passado, coisas boas que Deus fez no passado. E nós temos memoriais e nós temos marcos em nossas vidas, mas nós não vivemos mais naquele lugar. E se nós dizemos, nossa, Deus fez uau nesse dia na minha vida, e ele nunca mais fez nada, porque você parou naquele dia na vida. E você achou que aquilo era o top, que aquilo era a plenitude, que aquilo era o máximo. Não, não é o máximo, apenas um marco para você seguir adiante. Seguir adiante o que está sendo... desculpa, fui olhar o que alguém escreveu e me perdi aqui. Pode escrever, não é sua culpa, não. São marcos para que nós avancemos. Deus tem mais para fazer em nossas vidas. Deus tem ainda, até o último sopro de vida, Deus está usando, e Ele está fazendo, Ele está gerando, Ele está edificando coisas em nós. Nós somos um edifício sendo edificado, porque um reino habita dentro de nós. E no meio da pregação, ou no início da pregação, o Chuck falou assim, nesse momento de transição, nós precisamos de fé para avançar. Nós sabemos tudo que está para trás, mas não sabemos tudo que está para frente. Então, nós precisamos de fé. Ele já disse um monte de coisa do que está por vir, mas nós ainda não sabemos como isso se parece na nossa jornada pessoal, que faz parte de uma jornada de corpo de Cristo sobre o planeta Terra, não só no meu ministério, na minha família, na minha cidade, na minha nação, mas no planeta. Então, nós precisamos escolher, ter vontade de andar nessa nova transição e pedir fé para que nós possamos chegar ali. E Deus, Ele quer colocar o seu dedo em algumas estruturas nossas que já deviam ter ficado para trás. Novamente, nós parecemos um disco riscado, mas não é minha culpa, é culpa do Chuck. Eu só estou repetindo algumas coisas que ele falou. Ele disse que fevereiro será o mês da mais difícil transição, mas é necessário para que nós venhamos a romper e entrar no futuro. E há coisas desse nosso passado que nós queremos e teimamos em carregar conosco, e Deus está colocando o dedo em algumas dessas coisas, e Ele está falando, isso não vai entrar. E nosso papel é dizer, ok, Deus, isso eu te dou, é teu. O exemplo que ele deu foi da casa dele, que Deus pediu, ele falou, meu dedo está na sua casa. E ele foi falar com a Pam e falou, Deus falou que ele quer a casa, o dedo dele está na casa. E a Pam falou, se o dedo dele está na casa, eu não quero a casa, é dele. Ele não deu para mim, ele está tirando de mim, ele quer dar para outra pessoa, amém, pode. Eu não quero depois o dedo dele em mim, né? A analogia que ele fez foi, há coisas em nós que ele quer tratar, coisas que não estão rendidas aos seus pés. E deixa eu ver se eu anotei, são coisas tão importantes. Ele falou assim, ele pegou Provérbios 18, 14 e ele fez um resumo. E ele falou assim, a versão dele de Provérbios 18, 14. O Espírito em nós... O Espírito em nós pode vencer a fraqueza que tenta nos vencer, enfraquecer e derrotar. Há em nós fraquezas, há em nós pontos de contato com as trevas, há em nós coisas, traumas e fragmentações de alma que nós não resolvemos. Deus, quando Ele coloca o dedo em nós, Ele está nos capacitando, Ele está dizendo, o meu Espírito Santo que habita no teu espírito é mais do que capaz de resolver essa fraqueza que quer te derrotar. O meu Espírito vence a tua fraqueza, mas primeiro você precisa me entregar, reconhecer esse problema da fragmentação da alma. E nós reagimos de acordo com a fragmentação da nossa alma, por isso é tão importante resolver esses traumas do nosso passado. E ele falou assim, um momento que o inimigo, ele vê todas as suas virtudes, aí ele procura as suas fraquezas, ele procura esses pontos de contato com as trevas, ele procura essa fragmentação da alma, aquela coisa que você não rendeu, especialmente aquilo que Deus já pediu. E você não entrega, porque você acha que aquilo é uma virtude, mas é uma fraqueza e é é um ressentimento, uma mágoa, um trauma que se manifesta na sua cara, no seu entendimento como uma virtude, mas não é, Deus já falou que não é.
Então ele fala assim, que o inimigo ele olha, ele procura, e aí ele vai, ali na sua fraqueza, ele edifica uma fortaleza para que você não possa enxergar que aquilo não é uma virtude. E ele bota do lado da virtude, e aí ele naquela fortaleza, ele vai atacar a sua virtude. E você vai ficar expulsando um monte de coisa que, na verdade, tinha que estar expulsando, era aquilo que você não rendeu ao Senhor, que o inimigo usou para fazer uma fortaleza para te cegar nas outras áreas, para que você não tenha a perspectiva do que Deus está te mostrando e está fazendo. Isso é uma fé, mais o alinhamento da autoridade que te ajuda a avançar e romper e entrar nesse futuro, vencer essas fraquezas, esses traumas que ainda estão aí na tua alma fragmentada. O Espírito Santo, ele paira sobre caos. Se há caos em você e ele está pairando, deixe ele agir. Dê permissão para o Espírito Santo agir. Há uma fonte para reedificar o núcleo de uma sociedade e de uma nova geração. Há um núcleo em nós, o Chuck estava falando, certo? É a fonte. Dentro da usina nuclear tem um negócio que chama um núcleo. Esse núcleo é um negócio que pode explodir a qualquer momento, então ele normalmente está imerso em água, tem piscinas, tem um monte de água o tempo todo. Quando a gente assiste filme, a gente vê, né? Desligaram a água, pronto, vai explodir porque não vai esfriar o núcleo. O núcleo, ele pode explodir, então ele fica imerso em água, sempre geladinha, né? Sempre resfriando. E onde eu estava indo? Espera que eu sei onde eu estava indo. E Deus quer, por meio de nós rendermos tudo para Ele, Ele quer potencializar esse núcleo para que ele esteja pronto para a explosão do avivamento dos últimos dias, e aí a radiação vai alcançar a todos, entre aspas. A glória vai ser irradiada e alcançar a todos. O reino de Deus que está dentro de você é esse núcleo, empoderado pelo Espírito Santo que está pairando aí sobre ele. E nós, como violentos, nos apoderaremos dele. Nós vamos lutar com unhas e dentes para que sejamos salvos de nós mesmos. Para que tudo aquilo que nós temos em nós, impedindo o Espírito Santo de agir, resistindo ao Espírito Santo, seja removido. Isso faz parte dessas trevas de entenebrecimento que Deus quer tirar do nosso entendimento, do nosso espírito, da nossa alma, para que nós possamos ver o que Deus está vendo e render a Ele o que Ele está pedindo. Há um tempo, nós estamos numa guerra pela restituição, pela recuperação divina, nessa década. O tempo que nós estamos é a década da guerra pela restituição divina. E 2023 é o ano da restituição divina. É o ano do Espírito Santo pôr um fim nas maldições, para que nós possamos declarar que Jesus é Senhor. Deus quer acabar com todas as maldições em nossas vidas, em nossa hereditariedade, de todas as áreas possíveis. Ele quer que nós entendamos de fato, de verdade, que maior é o que está em nós. E nós cantamos e cantamos, e aí a mocinha pegou o microfone e falou, é sério, é de fato, é de verdade, não é só para você cantar isso. É para você crer de fato que o reino de Deus está dentro de nós, é uma força explosiva que vence as trevas em qualquer âmbito, em qualquer grau, em qualquer nível, em qualquer situação ou circunstância. Amém? Diz amém. Amém. Deus está levantando uma nova tropa. Diga, uma nova tropa se levantará. Nos próximos 7 anos, olha, já é a quinta menção, ou sexta menção de tempo aqui hoje. Nos próximos 7 anos, uma arma, Deus está... Peraí, next 7 years, arma forjada para hoje, instrumento afiado. Não sei se eu entendi o que eu escrevi aqui. Para os próximos 7 anos, Deus está forjando uma arma, mas ela é para hoje, ou ela começa hoje, ou algo assim. De qualquer maneira, Deus está forjando uma nova arma em nós, e essa arma é um instrumento de debulhar, e a gente já ouviu isso antes, acho que nos últimos 2, 3 anos, peraí que eu já estou aumentando os anos, a gente está fazendo isso desde 2020, né, 2019, em algum momento em 2019 para 2020.
Deus está falando desse instrumento de debulhar. O que é um instrumento de debulhar? É um instrumento que tem na eira. Na eira você joga lá o trigo, o joio, joga tudo, pisa em cima com o boi e uma tábua, e aí ele vai esmagando, vai esmagando. E aí você tem ainda um garfo com dentes, e você tem também, às vezes, um instrumento mais moderno, que é um trator com dentes que vai debulhando, vai mastigando tudo que tem ali. Deus está nos tornando instrumentos de debulhar bem afiados para mastigar montanhas. Não é um campinho aqui, uma eirinha. Não, é uma montanha. A eira fica num monte, né? É uma montanha. A colheita, ela é imensa. E nós precisamos ser instrumentos afiados para uma grande colheita, muito maior do que a gente está acostumado. E a gente já precisa estar começando a ter a mentalidade dessa colheita. E para isso nós precisamos ter backbone, espinha dorsal. Nós precisamos ter o caráter, a força do caráter de Cristo para permanecer firme e não titubear, não vacilar. Se tiver, dobrar um pouquinho, mas nunca desarraigar. Nós precisamos ser fortes. Daí o título, né? Sermos fortes para o que está por vir. Deus está remindo o tempo, gerando a cura dessas fragmentações de alma, porque os dias são maus. Está aumentando, vai transbordar essa iniquidade. Nós veremos coisas terríveis, grandes abalos nos céus e na terra, mas o reino de Deus habita em nós e nós somos o núcleo. Dentro de nós está o núcleo da explosão nuclear, da grande luz, somos os grandes luzeiros para essa grande colheita que Deus vai trazer sobre toda a terra. É uma guerra para reedificar o núcleo, não só meu, mas de toda uma sociedade para essa nova geração que vem entrando, a nova geração que já vai entrar no milênio. Mas a transição, o preparar o caminho do Senhor é essa transição. Nós precisamos estar alinhados. Sim e amém? Obrigada, Jesus. Te agradecemos, papai, pelo teu amor, pela tua bondade. Te agradecemos, Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade. Te agradecemos, Espírito Santo, pelo teu amor e tua bondade. Te agradecemos, papai, por enviar o Filho. Te agradecemos, Jesus, por enviar o Espírito. Te agradecemos, Deus, por tua presença e plenitude em nós e na tua igreja. Nesse tempo aqui na terra, te agradecemos porque o Senhor nos escolheu para estarmos vivos num tempo como este. E como Esther, Deus, que nós tenhamos a fibra, mesmo com aquele medo inicial, que nós tenhamos a resolução e o ouvir do Espírito Santo para fazer o que precisa ser feito num tempo como este. Obrigada, Jesus, pelo teu corpo ferido, moído naquela cruz, o véu que foi rasgado, desvendando o caminho para o Pai, dando-nos acesso ao Santo dos Santos e à comunhão com o Papai. E obrigada porque, ao ascender, o Senhor nos enviou o Espírito Santo. Te agradecemos, comemos do teu corpo, declarando a tua morte, a tua ressurreição e a tua vitória até o dia da tua vinda. Este é o teu corpo. Este é o teu sangue. O teu DNA está aqui. E o teu Espírito Santo habita aqui. A tua vida está aqui. Nós bebemos de ti. Restaura o núcleo. Restaura o núcleo que
cada migalha do teu pão venha preencher as fraturas da nossa alma fragmentada. Mostra-nos, traz-nos não a condenação do inimigo, mas a convicção do Espírito Santo, nos mostrando como vamos resolver essas fragmentações. Comemos do teu corpo, da tua carne. Homem celestial. Permeia o nosso homem terráqueo com a tua vida, com o teu sangue. Sopra em nós, Neshama Haim, o sopro de vida. Faz-nos alma vivente e espírito vivificado, porque o Senhor é espírito vivificante e vivificou nossa alma. Vivifica o Brasil, Senhor. Comemos de ti para o Brasil e bebemos de ti para a restituição do Brasil, para a restauração dos traumas e das fragmentações do Brasil. Em nome de Jesus. Obrigada a todos que puderam nos acompanhar até aqui. Nesta semana, olhe a sua jornada até aqui. Agradeça ao Senhor pelos marcos, pelos memoriais, pelas vitórias que forjaram quem você é hoje. E aí, isso está tudo nos seus fundamentos. Vire-se para Ele no seu presente e diga: Senhor, mostra-me as estruturas, as fragmentações, as coisas que ainda não foram rendidas a Ti, para que eu possa tratar delas esta semana. O que o Senhor está pondo o dedo hoje, eu quero tratar hoje. O que o Senhor vai pôr o dedo amanhã, eu quero tratar amanhã. Não me deixa resistir ao Espírito Santo. Tendo feito isso, vire-se para o seu futuro. Agradeça pelo seu futuro. Obrigada, Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sei que teremos muitas batalhas nessas curas e libertações ainda no futuro, mas Deus, te agradecemos porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E entre os caminhos tempestuosos, entre as tempestades e os caminhos floridos, sabemos que o Senhor estará conosco. No barco, na tempestade, no dia ensolarado, na bênção e no tratamento das maldições. O Senhor estará conosco, por isso nós ousadamente damos cada passo que o Senhor nos guiar a dar. Dizemos sim para Ti, para essa colheita, envia-nos a nós. Seja um trabalhador da colheita que está em tratamento, de vitória em vitória, de glória em glória, de força em força, de fé em fé. Em nome de Jesus eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Amém. Amo vocês. Tem algum anúncio? Não. Daqui a 2 semanas temos o próximo seminário do Apocalipse, Panorama Escatológico 2. Assista o 1. Não sei se ele já está postado ou não, mas assista quando ele entrar. Amanhã nós vamos postar esse vídeo, então você está vendo hoje, o domingo, alguém vai estar vendo segunda-feira, e na terça-feira fique de olho, nós vamos postar um outro vídeo que eu fiz da minha lição de casa de Abacuque, que eu estudo com o pessoal do iHop, e a aula dessa semana foi Abacuque, a gente tem uma lição de casa para fazer, e quando eu fiz a semana de casa, pensei, meu Deus, isso é uma palavra para o Brasil. Aí eu aumentei a minha lição de casa, vamos postar na terça-feira, não sei se ficou legal, vamos ver, vocês me dizem. Mas nos vemos domingo que vem, então, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, só que não é bate, né, porque não é morcego, se bem que morcego foi criado por Deus para alguma coisa, sei lá, enfim, amo vocês. Shalom, shalom. E... Alguém escreveu alguma coisa que eu preciso ver?
Escreve depois esses decretos no grupo. Ó Deus. Vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, alguém pode transcrever, me mandar que eu ponho no grupo, né? Vamos ver. O sino está tocando. Já sei que são 3 horas da tarde, tem uma igreja aqui na esquina. Bora lá almoçar, né? Que se não tem nada roncando aí, aqui tem. Amo vocês, viu? Fui.